Boa noite, pessoal. Esse é mais um podcast do Jurassic Park 4.4. Estamos aqui hoje, dia 21 de maio, meu aniversário, ganhando um presentinho aqui de poder conversar com o pessoal sobre o Jurassic Park. Então, dá um alô aí, Maxwell, nosso participante aí, que foi o idealizador do podcast desde o início. E aí, gente, beleza? Mas pera aí. André, o André já tá aí também, mas vamos. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Gente, eu sou o Maxwell, tô aqui de novo. Meu Deus do céu. Eu tiro esse negócio da edição ou não tiro? Tira. Por favor, tira. Ai, meu Deus do céu. André, E aí, pessoal, beleza? Primeiro podcast oficial agora da Jurassic Park 4.4. É bom estar aí novamente. Já dei os parabéns pro Henrique, então não vou cantar, como o Marcos fez. Então, tudo beleza. vocês são tristes, hein? Ainda bem que o Calberto não tá aqui, senão ele ia fazer um escândalo. Roberto ia. Então, pois é, nós temos algumas ausências, né? O próprio Calberto não pôde participar hoje, porque ele vai assistir um jogo. Meu Deus, como é que um jogo pode ser mais importante do que... Não, deixa pra lá. Melhor não falar, senão a gente expulsa ele do grupo, né? Então, estamos aqui no meio de maio, meio pro final de maio, e tem muito material de divulgação saindo, né? Logo depois que a gente fez aquele último podcast, saiu o trailer global, que foi um trailer que empolgou muito, porque tinha muita cena bacana, ele era mais completo, os efeitos estavam mais interessantes, e também estamos acompanhando aí quase que dia a dia, ou realmente diariamente, os spots para a TV, que estão saindo em vários canais nos Estados Unidos, no Brasil também. Então os fãs vão gravando o que eles podem gravar e vão passando pra gente, vou colocando na rede. E aí a gente vai acompanhando mais um pouquinho, mais alguns detalhes dos filmes, porque lentamente surgindo cenas novas nos spots, né? Então, com relação aos personagens principais ou até os coadjuvantes, o que a gente está aprendendo, o que a gente consegue ver de novo a partir do trailer global e desses spots, dessas cenas novas que estão saindo? O que mudou, não mudou? Como é que está o desempenho dos atores, o desenvolvimento dos personagens? O que você acha, André? Cara, o trailer global veio pra explodir com a nossa cabeça, né? Eu confesso que eu fiz até como é que a gente chama? Um vídeo de reação, né? Que eu não tive coragem de postar pela vergonha alheia, mas depois de tanto tempo que a gente estava sem novidades, né? Depois daquele primeiro trailer, a gente estava esperando algo mais completo mesmo, que mostrasse mais dinossauros ou cenas novas. Ele veio como um boom mesmo. Em relação aos atores, assim, eu confesso que eu nunca tive muito problemas com esse ator, daquela atriz, em todos os filmes, assim, eu aceitei o que veio e pronto. Não fico pensando se é um bom ator, se não é, se é carismático, se atua bem. É claro que a gente sempre quer o melhor pra gente, né? E felizmente a trilogia tem atores reconhecidos, mas eu não tenho expectativa em relação à atuação, apesar de algumas críticas que a gente já começou a ouvir hoje. Mas eu estou muito tranquilo nisso. Eu até não vou opinar se é um bom ator, uma boa atriz. O que vier para mim tá bom. O importante é mais um filme. Max. Ok, você, Maxwell. Assim, interessante, eu acabei de fazer uma pequena reflexão aqui do que o André acabou de falar. Eu também, agora parando para pensar, depois de todo esse ano, eu nunca me reparei, dei muita atenção para os atores mesmo, não. Claro, são atores marcantes assim, na antiga trilogia. Nessa trilogia, assim, possível nova trilogia, mas nesse filme em questão, parando para pensar agora, só fui dar importância mesmo para eles agora que o filme começou a sair os trailers e tal, para poder ver a atuação deles em si de acordo com as descrições dos próprios personagens que eles estão representando.
mas eu também nunca dei muita atenção. Eu sempre fiz comparações com os livros e menções que o próprio que já foram ditas por aí. Mas em específico assim, eu nunca dei muita ideia não. Meu foco sempre foi os dinossauros e a trama do próprio filme. De resto, só pra mim fica nos bastidores. Com relação à qualidade dos atores, isso aí é muito subjetivo, né? Tem gente que gosta mais de um, mais do outro. Tem muita gente que confunde os personagens com os atores. Às vezes o personagem não é agradável, aí já começa a falar mal do ator, como se a atuação dele não fosse boa. E vice-versa, né? Às vezes o personagem é agradável, mas traz alguma ideia preconcebida de que o ator não é bom, e aí uma coisa interfere na outra. Mas eu tô achando que pelo que eu tô vendo nos spots, principalmente, que estão trazendo cenas novas, é que parece que a atuação dele está meio estereotipada, alguma coisa meio enlatada. É difícil julgar sem ter visto o filme, mas de alguma forma tá me soando meio artificial. Eu não acho que isso chega a comprometer o filme, né? Porque não é o tipo do filme dramático que exige muito de atuação, né? Mas Henrique, é um dos pontos a se avaliar. Henrique, será que tu não estás com essa impressão, talvez nem tanto pelo trailer global, mas é por conta daquela cena do Owen e da Claire falando sobre o envolvimento dos Raptors, que ali é que foi bem criticado, né? Os comentários, o que eu lembro, assim, nos comentários, o pessoal meio caiu pesado um pouquinho em cima da Claire, da interpretação da atriz. Será que é da Bryce? Será que não é dali? Você tá falando daquela cena que passou na MTV, né? Isso mesmo, é. Aquela cena em que ele fala sobre o controle dos raptores, que ele faz aquela piadinha sobre sexo, né? Isso mesmo. Não, acho que não. Assim, de alguma forma, a atuação da Bryce Howard Dallas tá me incomodando um pouco. Se eu pudesse ser mais direto, né? Do Chris Pratt tá me parecendo muito parecido com o Brendan Fraser no que ele fez com A Múmia, que é um estilo meio aventura e comédia ao mesmo tempo. É óbvio que encaixaram esse ator num personagem que tem essa característica, né? Que é uma coisa que faz muito sucesso. Muito sucesso. Desde os final dos anos 80 até hoje, regularmente o cinema dos Estados Unidos tem lançado personagens de blockbuster com essa característica, né? Misturando comédia com aventura, como foi com Indiana Jones, com Han Solo, Star Wars. O Han Solo, que mais? Tem uma série, tem muitos que são assim. Ou De Volta para o Futuro, o Marty McFly, ele tem um lado de comédia forte, né? Então, isso aí, eu fiquei um pouco mais tranquilo com relação à atuação do Chris Pratt quando eu vi no trailer global aquela cena inicial, a primeira cena que mostra ele naquela relação tentando controlar os raptores. Talvez vocês não tenham reparado, eu não vi nenhum comentário no grupo, ou no Facebook, ou em qualquer outro lugar sobre isso. Mas o olhar do Chris para os raptores é de extremo pavor. Ele está ali tentando segurar os raptores, né, com comando de voz e gestual também, mas está estampado no rosto dele o pânico que ele está ali naquele momento. Isso eu achei muito legal. Vocês repararam nisso? Sim, tanto que no vídeo que ele está lançando diário, nos bastidores, o final daquela cena, ele tira o garoto lá de dentro, ele salta para fora da jaula, ou seja, então tipo, quer dizer que não é aquele controle 100%, quer dizer que eles podiam atacar ele ali também. Ou seja, não é aquela coisa, ele vai ali, tirou o garoto, vai dar as costas e sair caminhando normalmente e fechar o portão. Não, ele salta para fora da jaula. Então, tipo, eu notei isso também. Mas relativo ao que você está falando da questão do intérprete da Bryce, eu, André, ao contrário de você, já acho que ela que está mais se integrando ali pro filme, tipo, igual o Lucas tá lá no grupo, aquele run dela pra mim é sensacional, e, tipo, eu acho que de todo o elenco ali, pra mim, eu acho que ela que parece mais envolvida. Mas eu não tô
julgando a questão do envolvimento. Eu acho que tá todo mundo bem envolvido. O que tá me incomodando um pouco na atuação da Bryce, e isso a gente vai ver depois no filme, é o seguinte: eu tenho a de que a atuação dela tá exagerada demais, no sentido de que ela tá atuando mais como uma atriz de teatro do que como uma atriz de cinema e televisão, porque é uma forma diferente de atuar. Quem tá atuando no teatro, ele precisa ter um gestual e expressões faciais exageradas, porque o espectador muitas vezes está sentado lá no fundo da plateia ou no meio da plateia e está distante do palco. Então ele tem que perceber essas reações, né, que é justamente a atuação. Agora, para cinema e TV, a atuação ela é muito mais sutil, porque a câmera capta os movimentos e capta toda a expressão, é essa a palavra que eu queria, capta a expressão com mais sutileza, de próximo, né, de mais perto. Então eu tenho essa impressão de que a atuação dela está exagerada demais, mas teatral demais, e não cinematográfica ou televisiva. Então isso está me incomodando um pouco, principalmente nas cenas de ação eu percebo isso. É difícil julgar só pelos spots e trailers, mas eu já estou sentindo isso. Assim, apesar de eu gostar do intérprete que a Bryce está fazendo, como Claire, eu ainda acho que ela vai se destacar muito, mas dá pra, agora você falando, dá pra notar, se você for comparar com o trailer, os spots que estão saindo, que ela tá meio plástica mesmo, meio robótica. O Owen e o Chris Pratt, eu não consigo deixar de comparar ele com o Peter Quill de Guardiões da Galáxia. Tá, pra mim ainda, tipo, agora em alguns momentos que ele fica algumas cenas mostram ele um pouco mais sério, mas pelos vídeos, os virais que ele tá lançando de bastidores, ele ainda é muito empolgado, muito agitado e tal. Ficou uma mistura meio estranha, né? Tipo... Mas esse jeito que ele tá mostrando nos vídeos de bastidores é o jeito dele, é o jeito pessoal. Eu só vejo ele fazendo gracinha no filme até o momento, só naquela cena mesmo ali entre ele e a Claire, sobre o controle dos raptores, uma coisa mais relacionada ao sexo ali. Porque as outras ele tá bem sério, principalmente naquela cena que ele conversa com o do Hoskins, né? Quando ele diz que isso é pra fazer do jeito dele, ali ele tá bem sério mesmo. E hoje saiu hoje ou ontem, me falha a memória agora, mais um spot dele conversando com os meninos, que ele fala o nome de cada raptor, e o Gray pergunta quem é o Alpha, e ele diz que ele é o Alpha. Assim, eu achei bem bacana. É bem lembrado. Igual eu falei, eu não consigo deixar de comparar com o Peter Quill, mas só que eu espero que não seja exagerado, igual o pessoal quando saiu aquela cena da MTV, caiu matando em cima dele, falando que o filme ia ser muito zoeiro, não sei o que. Eu só espero menos disso, ou pelo menos se tiver que seja bem dosado, pra não ficar zoado. Mas pelo último spot que saiu umas horinhas aí atrás, eu já fiquei contente com relação ao clima do filme. Eu já acredito que tá bem equilibrado. Então, outro personagem que eu achei muito bacana, que começou a aparecer agora, é o Henry Wu, que a gente sabia que estava no filme, já tinha uma imagem muito tosca dele vazada antes do primeiro trailer, que é aquele que ele fala que ela foi desenhada para ser maior do que o Tiranossauro, né? Essa cena que aparece em quase todos os spots. Mas ao ter visto ele, foi, para mim, como fã antigo, foi uma sensação muito boa. Muito boa. Pena que a gente vê extremamente pouco dele e não dá nem para avaliar o peso da participação dele na história. Tomara que não seja uma participação rápida, como foi no primeiro filme, né? Tomara que ele tenha uma participação maior, que o personagem merece, é muito interessante. Tomara que o Colin tenha dado esse valor para ele. Parece, tudo indica que deu, né? Vocês também sentiram isso com relação à aparição do Wu? Eu tava contando... Primeiro, quando a gente soube que seria o personagem que retornaria seria ele, eu fiquei bem contente, até porque ele é um dos meus preferidos do livro, e rever ele e ter a oportunidade de ver algo que aconteceu no livro se concretizar nesse filme, gera uma expectativa bem grande, né?
E eu espero que ele tenha um peso grande. Só não deu pra avaliar agora mesmo a personalidade dele ainda, né? A gente não sabe se ele vai ser, não digo, não consigo achar outra palavra, mas do malzinho, assim, mas tomara que ele seja bem efetivo nessa nova trama. Eu já tenho quase 90% de certeza que ele vai ser mais pro lado do mal do que pro bem. Pra galera que acompanha lá no grupo lá, que tem o jogo no celular, ele tá bem, tipo, eu não diria do mal, mas só que ele tá muito vazio. Ele é aquele que, tipo, tá nem aí pra nada, não tá nem aí pros dinossauros. O negócio é, tipo, a pesquisa e olha lá. E como ele consegue, tipo, obtém sempre sucesso, pouco importa a opinião dos demais. Então, ou seja, ele tá fazendo o que bem entende. Então isso já vai para aquela pegada meio maligna de, sei lá, o Henrique acabou de falar aí a frase dele de que ela foi projetada para ser maior do que o T-Rex, e toda vez que ele falou ali, eu não consigo falar isso sem imaginar. Eu já tô vendo tanto trailer, tanto spot, que ele falou ali, já automaticamente na minha cabeça aqui já veio aquela pequeno trechinho dele falando no spot. Mas eu acho que vai ser maligno, não tem como. Eu não acho que ele vai ser maligno na palavra, no sentido puro da palavra. Na verdade, eu vejo assim, por exemplo, né, vamos comparar ele com o livro. Lá, talvez ele já fosse assim no livro, se já fosse a personalidade desta forma. Só que lá ele tinha a barreira que era o Hammond. Então ele precisava de autorização para tudo. Tanto é que o Hammond nunca autorizou ele ir para a versão 4.4, né, que seria a atualização de todos os animais do parque. E pelo que a gente vê nesse filme, já se passaram tantos anos e ele tem tanta autonomia e responsabilidade dentro do conglomerado, que ele se dá ao luxo e ele pode fazer o que ele quiser, né? Então talvez a personalidade dele nem tenha mudado, talvez ele só tenha mais poderes. Eu acho que, André, é por causa da falta de participação dele no primeiro filme. Pode ser isso com mesmo. Certeza. Não, com certeza. Tipo, muito rasa. Muito rasa. E agora, assim, era pra gente já estar acostumado com desse jeito, mas só que a personalidade dele vai ser totalmente aquilo que a gente viu no livro, que era pra ser mostrado no primeiro filme e tal, vai ser tudo montado nesse filme. Então eu acho que ele vai ser um personagem, de fato, ele é um dos personagens principais, mais relevantes da história. Para começar, ele é o criador do principal antagonista do filme, o Indominus, e sem falar que ele tem muita coisa por trás daquilo. Por ele ter essa certa liberdade para fazer o que bem entender, logicamente ele tem outros projetos guardados. O Indominus é apenas o primeiro, mas não sei, ele vai ser, como o Colin mesmo disse, ele é um personagem chave para a trama. Então eu acho que ele vai ser bem relevante. Eu tô muito empolgado com a volta dele também. Tipo, eu tô doidinho pra ver como é que ele vai agir no filme, mas pra mim também foi uma. Assim, entre todos os personagens que poderiam, da antiga trilogia, que poderiam estar retornando, sem dúvidas ele foi a melhor escolha, pois os demais não tinham tanta relevância na história. Não tinha, eles seriam mais para agrado dos fãs. Mas ele não, ele além de ser agrado dos fãs, ele tem importância na história. Ele, como o Maxwell falou, né, ele foi o criador da Indominus. E vai pesar, de alguma forma, vai pesar sobre ele essa responsabilidade. Eu não sei como que o filme vai tratar isso. Só quero pontuar uma coisa. Ele não é só o criador do Indominus. Ele é o criador de todos os dinossauros. Então, se fosse para pesar nas costas dele, a responsabilidade já vem com a morte do Genaro lá de 93. E de todas as outras mortes que houveram através dos dinossauros. Então, eu não acho que ele seria, talvez, o único personagem chave importantíssimo para voltar para um novo filme. É claro que ele agrada e ele é importante, mas porque esse roteiro permite a participação dele. Mas a gente sabe que seria um agrado, mas seria possível também o retorno do Lex e da Tim. E do Tim. Inverti. Da Lex e do Tim. Então, é claro que seria uma outra linha de roteiro, seria uma outra trama, mas em Hollywood tudo é possível, né? Henrique, repete a pergunta aí, por favor.
Eu até esqueci. Agora que você falou da torrada humana, eu esqueço tudo. É muito... Ai, ai. Então, falando então no Wu e na criação dos dinossauros, vocês acham que, com essa liberdade toda que ele tem, os dinossauros todos que aparecem no parque já são a versão 4.4? Uhum. Eu acho que sim, porque os dinossauros estão muito diferentes, assim, comparado aos próprios dinossauros da antiga trilogia. Alguns estão retornando, são mesmas espécies, mas parece que levaram um upgrade ali. É igual eu vejo estegossauro trotando no meio daquela cena do spot. Praticamente todo o trailer está saindo, mas do estouro das manadas, os triceratops correndo, os triceratops também estão bem grandinhos, apesar de serem grandes, mas estão bem grandinhos. Mas assim, eu notei mais por causa dos estegossauros, porque eles estão muito assim, bombadão, gigante, diferente, e trotando. O Mosasaurus não tem como, olha o tamanho daquele bicho, ele tá muito grande. Henrique, eu sei que é paleontólogo, me corrija se estiver errado, mas é 14 metros que ele chegava, não é? Quantos metros vocês acham que tem aquele do filme? No mínimo uns 20, uns 25, ele tá muito grande. Eu acho que ele tá usando e abusando da genética. Eu acho que no filme o assim, eu acho que ele pode se considerar quase um deus, praticamente. Ele faz os dinossauros do jeito que ele quer, como quer, e o destino deles também é como ele deseja. Tanto que já foi mencionado lá no grupo da gente que ele aconselha o homem a cortar a dieta dos raptores para deixarem eles mais agressivos, além de facilitar na domesticação deles, assim, entre aspas, para ficar mais fácil, tipo, dar comida só quando eles obedecerem. Tipo, assim, pode ser, coisa de cientista mesmo. Eu acho que mas aí já envolve questões religiosas e tal, não vou me aprofundar muito, mas eu tô achando ele muito frio. E essa questão aí do Henrique que ele falou deles estarem usando a versão 4.4, eu acredito que sim. Tanto que eu suspeito que o Indominus possa ser o primeiro. Assim, testaram com ele primeiro e depois foram usando os demais. Tanto que eles têm crescimento super acelerado. Eu não tenho dúvidas alguma. Eu acho que, assim, agora analisando as palavras do Max, eu acho que o Max meio que misturou um pouco as coisas. Porque, pela minha visão, eu vejo assim, a versão 4.4 é uma versão superior, é uma versão melhorada. Mas melhorada na cabeça do Henry Wu, livro, seriam o quê? Dinossauros mais dóceis. E o Indominus é completamente ao contrário. Tanto é que a gente sabe que ela matou a irmã dela, né? E a gente só não sabe em que ponto da vida dela isso aconteceu. Se foi muito jovem, já é um animal muito agressivo, já desde pequeno. E eu não duvido que tenha sido. Em relação aos estegossauros correndo, não me preocupa absolutamente nada. Nada, nada mesmo. Primeiro porque a gente nunca viu um estegossauro, quanto mais ele correndo. E outra, são animais que estão na ilha já há mais de 10 anos. Sem correr perigo, sem predadores. Então agora aparece um bicho daquele tamanho, uma bocarra daquele tamanho, correndo atrás dele, matando dinossauros e o mundo. Meu filho, eles vão dar trote mesmo, né? Eu espero que eles toquem nesse assunto das versões e que os dinossauros são as versões que estão ali, são a versão mais atual. Eu acho que o Wu deve ter uma personalidade até um pouco mais egocêntrica, do tipo, eu posso tudo, eu faço tudo. Tanto é que ele conseguiu fazer o Indominus, né? Então conseguiu misturar genes, espécies para criar outras. Isso é egocêntrico. Era a palavra que eu estava tentando lembrar. É isso aí mesmo, André. Então, em relação... Eu não fico também preocupado em relação ao tamanho desse dinossauro, o tamanho daquele dinossauro, porque senão a gente vai entrar na eterna briga, na eterna discussão de os velociraptores não são daquele tamanho. Não, sim, né? Mas a gente já tem um histórico, já tem uma premissa ali de erros anatômicos, né? Então eu nunca discuto esse tipo de assunto, porque para mim é bobagem, assim, é perda de tempo ficar discutindo esse tipo de coisa. Mas e a gente sabe também, agora levando em consideração o livro, né? Porque o livro é o que nos dá mais material de pesquisa, que
que os dinossauros eles tiveram o crescimento deles, né, adiantado em 5 anos. Eu lembro uma coisa assim dos apatossauros no primeiro filme, no primeiro livro. Alguém me corrige se eu estiver errado. Eu tenho que olhar lá porque eu também não lembro. O Henrique talvez saiba. Mas é alguma coisa assim. Então o NRU ele já mexe com isso faz muito tempo. E eu não duvido nada que as espécies ali sejam atualizadas. Tanto é que eu acho que elas precisam ser dóceis, né? A gente pode ver que pelos spots que saíram essa semana de crianças brincando com os filhotes. Brincando em cima do Triceratops. Né? Então, mesmo sendo filhotes, eles teriam uma agressividade inerente inerente à espécie, né? Então acho que elas precisam ser... Sabe uma coisa que eu fiquei pensando esses dias quando eu vi aquele menino abraçando o apatossauro e a menina em cima do Triceratops? É que se... Eu lembrei daquele desenho. Não, eu lembrei do projeto Paquiderme, do John Hammond. Será que realmente, no fundo, não são filhotes, mas são dinossauros em miniatura? Criados pelo NRU? Eu tinha pensado nisso há muito tempo, mas... Senão o parque teria um problema de logística. Imagina, eles têm que ficar criando filhotes a todo momento, dóceis, porque todo dia tem que ter uma atração, né? Aquilo lá é uma atração, então todo dia, todos os meses, todos os anos, tem que ter filhotes disponíveis ali para a criançada. E se forem anões, não teria mais esse problema, né? Bem pensado. Afinal de contas, são daquele tamanho e são adultos. Bem pensado, André, porque aí, tipo... Ninguém saberia. Você nasce um bebê Triceratops, ele vai crescendo, uma hora ele vai ficar adulto. Aí vai, joga lá no meio dos outros, e o controle de população. É isso que eu penso também. O que faz com tantos animais? Aí já entra na questão da segurança do parque. Assim, bem que a área restrita tá lá e ninguém sabe o motivo ao certo porque tá separado dos demais. Apesar deles terem limpado a ilha, ainda... É que se tivessem filiais de Jurassic World nos Estados Unidos, em Portugal, como era no livro, no Japão, né? As suas filiais mesmo, né? Acho que era Tóquio. Seria mais fácil, né? Migrar animais de um parque para o outro, né? Seria melhor a distribuição dos animais. O que eu quis citar em relação à versão 4.4 e do U fazer o que ele bem entende, em questão ergonômica dos dinossauros, não que eu quis comparar a questão do Mosasaurus na vida real tem 14 metros, do filme tem lá os 30 dele. O U fala, a nossa versão nova de dinossauro, entre aspas, a 4.4, eu posso fazer o que eu bem entender. Se um Mosasaurus na vida real teria 14 metros, eu posso fazer um com 30, entendeu? Com a nova versão. A nova versão me dá possibilidades a fazer o que eu bem entender. Foi isso que eu quis ressaltar. Sim, mas aí que tá. Eu acho que quando eu perguntei para vocês da versão 4.4, se o U teria implementado ela nesse parque, e todos esses animais, ou alguns desses animais já fossem a versão 4.4, eu penso naquilo que o André falou. A versão 4.4 era uma versão específica de comportamento, ele não faria alterações na aparência, anatomia, ou qualquer coisa nesse sentido. E eu penso muito na versão 4.4 quando eu vejo aqueles filhotes com cela. Aquilo ali me passou muito essa ideia do 4.4. Só que, já se passaram, 20 anos, né, da história original, supondo que o livro fosse canônico e que o U tentasse desenvolver a versão 4.4, e em 2015 ele estaria muito longe daquilo, né? Ele já deveria estar na versão 18.2, entendeu? Mas vamos ver o que o filme vai trazer sobre isso, né? Vocês falaram do estegossauro galopando, isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho mesmo. Mas talvez é porque sou paleontólogo, né? E o principalmente, que ele é muito pesadão, né? O anquilossauro é um dinossauro pesado, e ele galopando daquele jeito, aquilo eu achei bem estranho. Mas não chega a me incomodar, eu tenho uma opinião parecida com a do André. Né? Apesar de ser estranho para mim, eu achar que eles não corriam daquele jeito, mas é legal pro filme, né? Não, é natural, é que nem aquela antiga questão do Tiranossauro perseguindo o Jeep no primeiro filme, isso também não me incomoda. A questão é que no filme, para isso ficar mais crível, eles podem usar a desculpa de, não, eles por serem essa nova versão, eu dei mais músculo para isso, mais aquilo. Eles podem utilizar a versão 4.4 não só em questão comportamental, entre deixá-los mais agressivos ou menos agressivos, mas sim anatômico também. Mas acontece
aquela cena do Tiranossauro perseguindo o Jeep, ela não tem problema nenhum do ponto de vista paleontológico. Nenhum mesmo. Sério? Nenhum. Aconteceu exatamente o que tinha que acontecer. O Tiranossauro tinha uma velocidade, eu não sei agora qual que é o estimado para ele. Não era muito. 50 km. Né? Mas ele tinha uma velocidade em que ele conseguiria perseguir o Jeep por pouco tempo, e aí quando o Jeep acelerar mais um pouco, se afasta dele. Exatamente isso. É o que acontece no filme. Ali tá certo. Uma coisa que eu achei bacana também nos spots e no trailer que nós vimos é que eu já percebo em alguns movimentos dos dinossauros o DNA do Phil Tippett. Eu acho que pouca gente tem visto os spots e os trailers com esse enfoque. Repara no movimento do Indominus, do Saurópodes, como que eles têm um movimento mais gracioso, artístico. Eu percebi nos Raptors. Eu acho Também. que eu vejo isso mais nos Triceratops. Também. Os herbívoros caminhando, né, naquela cena que aparecem todos eles. E o Triceratops caminhando, para mim, ou nas várias poses que ele aparece, nas cenas que nós já vimos, eles me deixaram muito felizes, porque é um dinossauro desde o primeiro filme, e a gente nunca tinha visto uma cena dele de corpo inteiro, caminhando num movimento natural, despreocupado. Eu nunca tinha visto esse dinossauro, na série toda. Ou ele tá deitado doente, ou ele tá correndo igual um doido, entendeu? Quando aparece, ou aparece só um pedaço de um animatrônico, a cabeça, ou sei lá, uma coisa assim. Eu sentia muita falta de ver ele por inteiro, numa cena um pouco mais lenta, que dê pra admirar. No trailer e nos spots não dá pra ver direito ainda, mas já deu pra sentir um gostinho. Tomara que a cena da girosfera, em que os meninos estão andando ali entre os herbívoros, seja uma cena longa, que dê tempo pra gente admirar tudo que aparece na tela. Isso aí é uma coisa que eu tenho essa expectativa de ver. Eu acredito que sim, porque já foram comentado que o filme, quando a gente vai ter bem uma perspectiva dos garotos, então dessa cena deve ser bem aproveitado. Tomara que seja, eu não sei, o produtor e o diretor e o roteirista, eles tendem a encurtar muito esse tipo de cena para poder dar mais tempo de filme para ação, né? Então eles mostram rapidinho ali só para dizer que os garotos viram e bola para frente. Mas eu gostaria de ver uma cena realmente lenta nesse momento. Tomara que isso aconteça. A Rex apareceu também, né? No trailer global, foi uma aparição muito rapidinha, mas já deu um gostinho de ver ela e, pelo que eu vi, realmente ela continua igualzinha. Isso me deixa muito feliz. E foi uma ideia brilhante da produção de trazer o mesmo Tiranossauro de volta. No caso é uma fêmea. Isso foi muito bom e agrada aos fãs antigos demais. Ficou muito legal. É um animal que tem uma história. Não é um animal, é um personagem do filme, né? É um personagem que tem uma história, assim como o U. É um personagem antigo que tem uma história. Então isso é o tipo da coisa que agrada demais os fãs. Mas me incomodou um pouco o fato de que sempre que a Indominus Rex ruge, vem um som de Raptor ou de T-Rex, né? Com exceção de uma outra cena que você tinha até comentado, Marcos. Qual que é a cena que aparece um rugido que talvez seja da Indominus? É no primeiro trailer, quando ela persegue o Owen, que a gente vê do ângulo somente das patas dela. Um spot, eu não lembro qual o número, não sei se é o 6 ou 8, que é quando ela ruge contra os pteranodons e os dimorfodons, os dinos, que sai um rugido muito opaco ao fundo, mas parece que é o próprio dela. Outro também é quando foi no próprio spot que foi focado todo nela. Aquele lá, todo o spot todo é só os sons dela. Inclusive quando ela ataca a geosfera, que ela enfia as garras, parece que para arrancar o vidro, no final, também é dela. Aí a partir daquele spot dos demais ali, aí que começou a ser substituído pelo do T-Rex. Mas acredito eu que o som dela original é o do primeiro trailer e o do spot do Super Bowl, que é assim, praticamente focado somente nela. Nos spots que estão saindo diariamente, poucos dão para perceber o som dela, mas é bem assim. Na descrição do site fala que chega a ser semelhante
aos decibéis de um pouso, de um 747, um Boeing. Assim, é bem alto. Eu tô com aquele aplicativo aqui do livro lá que a gente escaneia o dinossauro. Vou escanear o Indominus aqui, só pra vocês verem, pro pessoal que tá ouvindo a gente, ouvir como é que é o rugido dele do aplicativo, pra vocês compararem depois. Esse aqui é o rugido do Indominus do aplicativo, que eu acho que é no filme. É isso aí. Mais uma vez, ó. Ó, só mais uma vez, ó. Acredito que ficou bem nítido pro pessoal ver. Eu gostei, parece até com o do boneco. O foda que no do boneco dá umas falhadas, dá umas engasgadas que eu notei. Interessante. Não deixa de ter personalidade e acho que até combina com a forma dele. E o som do Mosasauro, você reparou? Você reparou? Eu reparei. Reparou? Eu reparei. O Mosasauro, ele vai comer o peixe do tubarão embaixo d'água, ele faz som. Isso é absurdo, cara. Mas o do Indominus, eu tô curiosaço pra saber como é que vai ser o rugido, porque assim, o T-Rex vai voltar, então o rugido dele não tem como. É aquela coisa, é identidade com o filme. Se você soltar um rugido de tiranossauro pra qualquer canto aí, todo mundo vai falar, ó, o rugido daquele bicho qualquer um vai falar, é o rugido do dinossauro do Jurassic Park. Então, tipo, é algo bem... qual é a palavra? É bem marcante. Então, e como o Indominus vai vir pra praticamente bater de frente com o T-Rex, eu acho que ele vai ter que ter uma originalidade com um rugido muito, assim, bem interessante. A gente teve no primeiro filme um choque. Eu não sei se aconteceu com o André, que assistiu o primeiro filme no cinema, mas a primeira vez que eu vi o primeiro filme, eu senti um choque com o rugido do tiranossauro, porque primeiro que ele sai e dá aquele urro forte, de primeira, assim, que já assusta, mas pela voz dele. Todo mundo ali, eu acredito, esperava um rugido típico de dinossauro, aquela coisa grave e comum, né, que a gente tem em quase todos os filmes. E ele saiu com uma voz completamente diferente. Eu até confesso que no início eu não gostei, porque eu estava esperando aquela coisa comum que todo filme tem. Então eu não gostei e achei estranho. Mas ao longo do filme, da primeira vez que eu assisti, eu aprendi a ouvir e a gostar. E aí, André, você teve esse choque também? Tem, claro, que me fizesse lembrar agora em 93, no dia que eu fui assistir. Na verdade, eu fiquei fazendo as contas, eu fui assistir o primeiro filme, no cinema, no primeiro dia que saiu aqui no Brasil. E eu lembro, assim, eu consigo me lembrar de mim sentado lá dentro assistindo e de alguns momentos que passaram na minha cabeça de deslumbre, assim, né? O primeiro eu lembro que foi a cena dos braquiossauros na lagoa, e depois o Triceratops. Antes disso, melhor dizendo, a chegada no centro de visitantes, o Triceratops, e depois o Tiranossauro. E quando o Tiranossauro derruba a cerca, que ele dá aquele urro no meio dos Explorers, nossa, eu lembro assim que eu grudei, fui assim meio para trás na cadeira, foi demais. E a primeira impressão que eu tive do rugido, além de eu ter gostado, assim, né, de eu ter recebido bem, é que eu pensei, uma buzina, porque chega um momento em alguns rugidos que são diferentes, parece uma buzina, né, e depois, anos mais tarde, lendo como que aquele som foi feito, através da junção de sons guturais, de elefante, de tigre, de leão, de cachorro, e do filhote de elefante. Aí foi interessante poder identificar cada animal, né? Cada nuance de cada espécie que foi usada para fazer o rugido do tiranossauro. Espero que tenhamos bastante neste filme. Pois é. Eles têm uma missão muito difícil agora, que é criar mais urros originais. Eu acho que a cada vez fica mais difícil, né? Eu não sei dizer, na verdade não me preocupei em pesquisar, nem sei se essa informação é disponível pra gente, né? Mas quem está fazendo os efeitos sonoros, no Jurassic Park 3 já tivemos uma diferença, né?
E no Jurassic World eu não sei ainda qual é a equipe responsável, porque se fosse a equipe do primeiro filme, nossa, eu ia ficar contente demais. Como eu tava comentando com o Juan no inbox, coisa que eu tô rezando, já fiz até uma oração, é pro som dos Raptors serem o mesmo do primeiro filme, porque eu sinto, não sei se vocês só procurar se aprofundar um pouco mais, mas do segundo e terceiro eles removeram os sons de golfinhos, que é o que deu mais, assim, tipo, no primeiro filme é o que mais utilizado e que deu aquela originalidade. A partir do segundo eles só continuaram com os demais sons, mas o terceiro foi totalmente diferente. Mas no segundo, que é o mais próximo do primeiro filme, eles removeram os sons de golfinho. Mas eu acho, Max, que os outros filmes não tiveram espaço para isso. Porque se tu reparar, esse som que tu tá te referindo, em quais cenas aparece? No início, quando eles tentam conter o Raptor dentro do container, quando o Raptor vai perseguir o Tim na cozinha, quando ele está se preparando para correr, e quando ele está na sala de controle, né? Então, ali são os momentos que a gente mais ouve. Mas os outros filmes não tiveram espaço para isso mesmo. E, claro, né, cada criador, cada profissional sempre quer mostrar mais, né? Então, a gente sofre um pouquinho com isso também. Quer sempre inovar, né? Não é à toa que o lançamento do 3D, o som do próprio Tiranossauro também está diferente. Ele foi todo remasterizado. Mas ficou bom? Infelizmente aqui na minha cidade não passou, não consegui ver. No primeiro momento eu senti uma estranheza bem grande, assim. Eu pensei, putz, estragaram o rugido do tirano. Tirou a magia. Mas depois tu percebe que não tem diferença, mas não é tão preocupante e tu te acostumas também. Então hoje em dia já não dá mais bola. Graves, né? Eles ampliaram os graves para deixar mais profundo, mas isso, mas tu sentes a diferença. O primeiro que eu pude assistir do cinema mesmo foi o terceiro. O segundo eu também não cheguei a ver no cinema. O primeiro não teve como, porque eu tava nascendo, né? Então isso é bem difícil. O segundo eu tava com 4 anos ainda. Eu fui ver 1 ano depois em VHS e tal, mas eu só fui ver o primeiro no cinema. Aí, assim, tipo, o som marcante que eu tenho é só do Espinossauro, infelizmente. Mas eu achei bem interessante o cinema, que ele trouxe tudo. Acho que o rugido dele mais assim, que mais me impactou foi na parte do avião, quando ele acaba de matar o Nash. Aí ele volta pra cabine, o pessoal olha tudo espantado. Até hoje eu não consegui recriar a mesma sensação que eu tive quando eu vi os dinossauros rugindo daquele jeito, porque no cinema tremeu tudo, foi uma coisa ensurdecedora mesmo. Eu lembro que eu cheguei a quase tapar os ouvidos. Aí, tipo, aqui em casa eu já usei no meu home theater, botei tudo no talo e, tipo, não é a mesma coisa. É porque, o Max, na ocasião, houve um impacto psicológico forte. Não era uma questão sonora, física. Tinha um psicológico, entendeu? E como você já ouviu várias vezes, você não vai conseguir recriar a sensação. Gustavo Sotrate, lá do nosso grupo, ele até falou uma frase que eu anotei a frase, tão bonita que era. Ele falou assim: dá vontade de tirar o Jurassic Park da memória para assistir de novo pela primeira vez. Pô, que frase bonita. Essa é a frase. Essa é a frase lema para mim de Jurassic Park. Dá vontade de assistir de novo pela primeira vez, porque é uma sensação muito boa. E a gente nunca vai ter ela de novo. Mesmo assistindo em casa, tentando recriar como você faz. Não dá. Não tem jeito. E com relação aos raptores saltando naquele furgão, aquela van, aquele caminhão, sei lá o que é aquilo, atacando as pessoas. O que vocês acham disso aí? O que você acha, André, disso? Eu acho que essa cena veio para calar a boca de muita gente, né? Muita gente que desacreditou no filme por conta dos raptores. Essa cena ali, primeiro porque é uma perseguição, né? E vocês sabem que eu sempre bato na mesa quando eu falo daquela cena do segundo livro, daquela perseguição no penhasco, que aparentemente a gente não vai ter, mas confesso que eu tô satisfeito. Mas aquilo ali eu achei muito, muito raptor mesmo, assim. E depois com aquele spot, que eu não sei se o Henrique chegou a ver, onde
a Claire tá dirigindo o furgão e de repente surge um raptor da beira da estrada e pula e coloca a cabeça dentro do furgão onde ela berra, aquilo ali também a gente vê a inteligência do raptor, né? Ou seja, eles criaram uma armadilha, é o que eu entendo pelo menos nesse pouco de cena que a gente pôde ver. A cronologia tá bem controversa, não dá pra entender. Tá, a gente não consegue entender tudo, né? O que eu gostaria de ver, a gente tem 4 raptores, né? Que a gente sabe que são na trama. Espero que tenhamos os selvagens. Mas eu gostaria de saber que o Wu explicasse por que elas são tão diferentes. Né? Elas têm uma coloração muito peculiar. Eu prefiro acreditar, em relação a Blue, por exemplo, de que ela é desse jeito porque isso vem do livro. Né? O dinossauro chefe do bando tem uma listra que o identifica. Então eu gostaria que isso pudesse ser explicado, ou que se isso for de verdade, fosse explicado nesse filme. Acho que vai, André. Ainda mais por essa questão aí da listra. Eu acho que também vem direto do livro, mas em relativo de cada um ali tem uma particularidade. Isso daí já envolve mais questão do militarismo, porque elas, querendo ou não, elas são funcionárias do parque. Elas são a força, tipo, é a força de elite do parque. Então cada um ali tem uma particularidade, tanto que as descrições de cada um ali tem, tipo, igual a Blue é a líder da equipe, a Delta era para ser a líder da equipe, mas desafiou a Blue quando era pequena e perdeu, tanto que ela tem uma cicatriz. Então, tipo, a Charlie é a mais equivocada, é a que mais quer, entre aspas, é a, como é que fala? É a Rebelde. Não é rebelde, mas aquela que, tipo, a Blue falou, a Charlie faz. Oi. Isso é tudo muito especulativo, cara. A gente não viu nada ainda. Não, nada. Tá em descrições dos brinquedos. Estão no Lego. Tá no site oficial do Lego de Jurassic World. São essas as descrições. E a... eu acho isso muito vago, porque são seres vivos. Eu tô falando de característica física. Né? É de cor. Também falo. Mas será que o objetivo foi esse? Eu sei que a gente hoje em dia pode fazer um animal brilhar no escuro, mas será que fazer um dinossauro ter uma listra, ter uma pupila diferente, será que isso vem do próprio Wu mesmo, entendeu? É isso que eu quero que explique. Sim, mas aí vem igual eu tinha mencionado anteriormente, vem aquela questão da versão ser mais atual e ele poder fazer o que bem entender. Tanto que lá no site fala que a Blue, por ter essa listra, é porque ele utilizou os genes de um largato monitor. A Delta, por ter uma pupila diferente, a que tem mais gênero de pássaro. A Charlie de uma iguana e a Echo de um dragão de Komodo. Foi isso que foi explicado. Sabe, eu não presto a menor atenção nessas coisas. Engraçado, eu não tenho o menor interesse em decorar ou realmente ficar sabendo das características de cada uma. Pra mim, raptor é raptor e o pau vai comer e o bicho vai pegar. Cara, eu não consigo saber qual que veio da onde, não sei o que. É engraçado isso. Os fãs podem até me achar negligente por causa disso, né? A minha falta de interesse em aprender os detalhes da personalidade ou da história genética de cada um. Mas esse troço, por enquanto, não sei se depois de ver o filme eu me interesse, mas por enquanto não tá me chamando a atenção. Essa questão da particularidade eu estou citando porque no filme isso vai ser relevante. Está envolvido diretamente com a trama do filme, com a questão comportamental, do que o Owen está tentando fazer, de manter ele sob, entre aspas, controle ali. Do Hoskins querendo tomar o controle dos dinossauros, dos Raptors para ele. Por isso que eu falo que cada um ali tem uma particularidade, pois, querendo ou não, dessa vez os Raptors vão ter um destaque bem maior bem mais aprofundado do que nos outros filmes. Mas eu acho que essas super particularidades não são importantes enquanto tu assiste o filme. Isso é um extra pra gente depois, ou agora nos bastidores. Mas o mais importante são os raptores serem raptores. Ele tem que fazer aquilo que é inerente à espécie deles, aquilo que a gente está acostumado. Agora, se ele vem do DNA daqui ou DNA de lá, isso não faz diferença nenhuma na trama. Não, mas aí
para e pensa um pouquinho, André, porque tipo, pode ter um envolvimento assim como foi no primeiro filme, questão da troca de sexo entre genes por causa de ter usado o DNA de Han. Por isso que eles começaram a se reproduzir, entendeu? É isso que eu estou tentando explicar. Por eles terem criado uma particularidade para cada Raptor ali, pode ser que os genes utilizados para fazer eles tenham dado certas habilidades para eles, com isso dando aquela particularidade. Não, mas daí tem que estar. A gente tem que ver o filme primeiro para saber se eles vão demonstrar habilidades diferentes e se isso vai ser usado de alguma forma na trama. Né? É complicado. Os raptores vão e perseguem aquele caminhão. Vocês não acham que a produção está dando ênfase demais para essa propaganda da Mercedes-Benz dentro do filme? Henrique, saiu ultimamente um vídeo promocional só da Mercedes com o Jurassic World, mostrando todos os carros e bastidores. E cara, eu já vi propaganda da Coca-Cola, então tu espera que a gente vai ter muita coisa. Se bobear, nós vamos ter Havaianas Jurassic World, o que vai ser ótimo, por sinal. Tem propaganda da Barbisol, gente. Eu nunca vi uma propaganda da Barbisol. A gente tem que pensar que todos, sem exceção, os veículos do filme são Mercedes. E que bom, né? É uma marca top, então que bom que a gente está associado com uma marca de grande porte. E foi uma forma de ganharem dinheiro, tá certo? Estão certo eles. Uhum. Também acho, não concordo. Não incomoda você não, Max? Não, eu adoro. Assim, se você... eu acho que eu entendi o que você quis dizer. A questão de... rotular propaganda dentro do filme. Entendi o que você quis dizer, mas eu acho que não, porque a Mercedes está dando um apoio enorme para o filme, tanto que eles lançaram um carro exclusivamente para o filme. Aquela Mercedes Coupé, sei lá o que dá desconto, o carro que a Claire vai usar. GLE Coupé. Isso aí, o carro da Claire. Olha só, tipo, eles poderiam ter lançado e utilizado o filme, mas não, eles estão usando o filme. O carro está sendo lançado propriamente para o filme. E tanto que eu vi o comercial da Mercedes sem entrar em site Jurassic World, sem nada. Eu sigo a Mercedes no Instagram e no Twitter. A propaganda daquele carro é do Jurassic World. Então, tipo, eu não me incomodo. Eu sempre achei isso bacana. Tanto que meu gosto para carro sempre foi moldado pelos filmes de Jurassic Park. Tanto que eu comentei contigo aquela vez, Henrique, das questões das caminhonetes. Eu sempre nunca mais consegui ver uma caminhonete normal depois de ter assistido os filmes. Então isso não me incomoda de forma alguma. O que é que te incomoda, Henrique? Pois é, o primeiro e o terceiro filme, eles são bem livres de propaganda automobilística. No primeiro filme, você tem os Jeeps, que é o Jeep Wrangler, que é da marca Jeep, né? E tem o Explorer, que é Ford, mas que ele aparece de uma forma casual, não se faz a propaganda da Ford. Vocês podem reparar, o carro aparece no passeio, mas ele não tem uma ênfase como carro Ford. Inclusive, toda aquela pintura maluca dele esconde o fato dele ser um Ford, eu acho. A pintura chama mais atenção do que o próprio carro. Né? E no terceiro filme, bom, praticamente não tem veículo, mas eles também não tiveram essa preocupação de fazer propaganda. Não houve nenhum contrato nesse sentido. No segundo Mundo Perdido, houve essa mesma coisa que a gente está tendo hoje, que é a propaganda da Mercedes. Né? O Classe M, que foi também lançado naquela época, foi colocado no segundo. E graças ao dinheiro que a Mercedes injetou no filme, eles tiveram que dar uma forçadinha para fazer a propaganda da Mercedes dentro do filme. Qual que é? Vocês sabem do que eu estou falando. Aquele Classe M puxando o trailer e trazendo ele de volta para cima do penhasco naquela cena absurda. Cena bonita, foi bem filmada, muito legal, a lama espirrando, o carro deslizando para os lados, mas ficou forçado. E na hora que a gente vê isso no filme, a gente pensa, putz, um carro não consegue fazer isso, só está fazendo isso porque é propaganda da marca. Eu acho que isso diminui um pouco o valor da cena. E, de uma forma geral, até diminui um pouco, macula um pouco a imagem do filme. E isso acontece comigo quando eu vejo. Não é uma coisa que vai estragar o filme, eu não estou supervalorizando essa questão. Mas é um ponto que eu queria comentar. Eu acho que pode pegar mal
o excesso de propaganda. E o que eu tô vendo com a Mercedes agora, nesse quarto filme, é de fato excesso de propaganda. Nossa, é só carro da Mercedes subindo e descendo. Vamos ver quando aparecer no filme se eles vão ficar forçando, mostrando a marca o tempo todo, aquele 6x6 fazendo alguma coisa absurda de entrar dentro da boca do Idominus e sair só porque é Mercedes, entendeu? Sem levar uma mordida. Umas coisas assim. Ah, mas será que também não é por conta da época que a gente vive hoje, né? Porque... Eu também acho, porque hoje em dia não tem. Pra começar, envolve questão financeira. Então, tipo, já que a Mercedes está investindo uma graninha ali concebendo os carros pro filme, é lógico que eles vão querer aproveitar. E outra coisa, o Colin disse que é interessante ver tanta marca famosa no filme, porque depois elas vão ser brutalmente massacradas. Ele diz que o Margarita Vire lá é uma das que mais sofre no filme. Então, tipo, pro público isso dá um certo impacto. Eu acho que isso atrai, é uma via de mão dupla. Então, tipo, é tanto um fator positivo quanto negativo, mas eu ainda acho que é muito mais positivo do que negativo. É lógico que tá até assim, tá por trás de tudo, o que importa é o dinheiro, mas só que eu acho que dá uma pegada diferente. Todo mundo, igual o André tinha comentado no podcast anterior, da questão lá do posto no The Lost World, que cai aquela bola com o número 76, aquelas referências. Eu acho isso muito. Eu acho bacana a questão desses locais e marcas famosas serem devastadas. Ficaria até artificial se fosse um filme sem marcas. Mas eu acho que uma coisa é você ter marcas aparecendo na tela, em momentos, né? A Apple tem uma forma de publicidade muito interessante. Eles colocam os computadores deles nas cenas, você só vê aquela maçãzinha, é uma coisa extremamente discreta. Eles têm uma publicidade inteligente. Você vê o computador, vê que é Apple, sabe que é uma propaganda, mas aquilo não incomoda. Entendeu? O que seria o excesso do meu ponto de vista, né? Ou você usar um filme de fato, que deveria ser entretenimento, para transmitir uma publicidade, que é alguma coisa que, ao meu ver, tem menos valor do que um entretenimento mais descompromissado. Né? Uma coisa interessante é que a gente não viu, pelo menos eu não vi até agora, nos spots e trailers, aqueles carrinhos de golfe, aqueles pequenininhos, que eles usaram também. É isso que eu ia comentar. Eu lembro que no começo, quando o filme começou a ser filmado, né, que a gente viu aquelas imagens deles, a gente no grupo pesquisou, foi o Henrique, inclusive, mandou uns vídeos muito legais, assim, muito animal até, daqueles bichinhos lá atuando. E eles são potentes, né, eles são doidos, assim. Então já seria legal assistir uma perseguição daqueles bichinhos lá. Mas não sei se vai rolar. Tomara que sim. O nome dele é Kawasaki Teryx 4. Ah, interessante. Sabe o que eu percebi? Eu estava passando o olho no primeiro livro e aí eu vi uma passagem muito bacana, que é quando o Grant e as crianças entram atrás da cachoeira, né? Lembrei, encontram um túnel, e no túnel tem um carro, aí entre aspas aqui, elétrico como um carro de golfe. E aí eles pegam esse carrinho e vão pelo túnel, e o túnel desemboca lá na entrada do centro de visitantes. Eu achei que isso pode ser uma referência ao livro original. Talvez o Colin colocou alguma coisa aí remetendo a essa cena, ou ele incluiu esses carrinhos no carro pensando no livro, né, que o parque teria esses carrinhos. Eu achei isso interessante. Eu no início eu achei que era referente ao próprio campo de golfe que tem no parque, mas só que depois eu vi esses carros são da unidade de contenção de ativos, então acho que não vai ser, pode ser mais relevante a essa cena que você acabou de falar do que ao campo de golfe. Pode reparar que nos vídeos que o Prest está soltando, em alguns o trailer, quando mostra aquele ângulo panorâmico lá do setor dos raptores, tem vários deles estacionados em volta lá da jaula, e do lado de fora da jaula do Indominus também tem deles. Eles são. E outra coisa, naquela primeira visita, o First Look, que saiu um tempinho atrás, na cena que o Owen está entrando na selva com a Claire, tem um parado. Então eles são da unidade de contenção de ativos.
No livro ele é mencionado como um veículo de manutenção. Pode ser também, mas eu acho que transporte curto, ou seja, tipo para pequenas distâncias mesmo, pode ser para se locomover de um paddock ao outro. E nos trailers, toda vez que mostra a parte aquela noite que dá panorâmica lá do cercado dos raptores, tem deles estacionados junto aos outros veículos gigantes. Tem o Textron Tiger, que é aquele jipão todo blindado que vai junto com o Oni na moto, e tem uma outra Kawasaki, que é aquele quadriciclo, que é o Barry Water. Então, eles são da unidade de contenção de ativos, sim. Tanto que, no vídeo que saiu da Mercedes, eles falam que a 6x6 e aquela Sprinter 2015 são deles porque fica mais fácil locomover quantidade de tropas para dentro da selva. Cabe mais gente. Eu tenho a impressão que esse filme vai ser provavelmente o filme com mais ação de todos da franquia. Né? Eu acho que eles estão querendo compensar essa falta de filmes durante todo esse tempo, né? Mais de uma década esperando para lançar uma sequência, e eles estão tentando compensar isso com um filme realmente muito forte, muito corrido, com muitos efeitos, bem na linha do que a gente tem visto aí ultimamente no cinema com relação a filmes de ação, mencionando aí filmes de super-herói, que é os que estão em voga atualmente, né? Então, eu acho que eles vão fazer um filme muito corrido, com muito efeito, mas eu faço uma ressalva de que muita ação não significa um filme bom. Porque o Jurassic Park 3 teve muita ação, mas as pessoas não consideram o Jurassic Park 3 um filme tão bom, comparado aos outros dois da franquia. E eu já sei, você falou que ele teve muita ação, eu nem isso eu consegui ver, pra falar a verdade. Ele foi tão vazio que eu não consigo. Assim, é um filme bom, mas bom, não passa disso. Não consigo ver muita profundidade nele. E qual é a sensação que você tá tendo, Max, com relação ao mundo dos dinossauros? Henrique, assim, analisar pelos spots, as coisas, realmente vai ser uma pegada muito mais ativa. A gente vai ver muito mais ação do que realmente parece que eles estão querendo compensar. Mas eu tô gostando. Mas eu ainda espero um pouco mais de cenas paradas com profundidade e elaboração do contexto, das histórias e da própria trama. Igual você falou, não quer dizer que o filme tenha muita ação que ele vai ser bom. Eu gosto, mas que seja bem dosado. Eu acho que o trailer global, ele já pontuou o estilo do filme, né? E o que me agradou bastante. E o trailer em si trouxe muitas surpresas, como ninguém imaginava que eles iriam liberar a imagem do Indominus por completo. E com o desenrolar dos esportes, né? Então, nessa última semana a gente teve muita informação, a gente teve muitas cenas inéditas, muita coisa nova que a gente não imaginava que teria. Eu confesso que eu comecei a ficar um pouco preocupado em relação do roteiro não ser uma excelência como eu esperava. Eu imaginava que, assim, primeiro, depois de tanto suspense, depois de deles renegarem tanto, passar alguma informação, passar alguma imagem, deixando os atores não poderem comentar absolutamente nada, né, na imprensa, não poderem responder nenhuma pergunta sobre o filme, nem o nome dos próprios personagens, eu imaginava que eles iriam segurar muita coisa. E depois que eles liberaram, praticamente numa enxurrada só, eu fiquei pensando se o diretor, o Colin Trevorrow, ele não teria uma carta na manga, e que essa carta na manga seria o roteiro. Eu achava que seria um esmero de roteiro, mas agora eu já estou ficando um pouquinho preocupado que vai ser basicamente correrias e a gente não vai ter tanto roteiro. Roteiro a gente vai ter, claro, porque precisa explicar muita coisa, mas não daquela forma que eu estava imaginando, que eu esperava, que fosse muito profundo em relação aos livros, que explicasse muita coisa, não deixasse nenhuma... que amarrasse todas as pontas soltas dos outros filmes e que amarrasse as próprias pontas soltas desse filme atual. Então, é claro que 22 anos se passaram desde o primeiro, o estilo de filmagem do cinema hoje em dia é muito diferente, e é o que a gente tem, né? Já está filmado, daqui a 3 semanas o filme está aí.
ainda bem. E vamos esperar agora. Não tem mais o que fazer. Mas eu acho que isso daí depende da perspectiva também, porque a gente somos fanáticos. Então a gente acompanha tudo que. Eu também tinha essa expectativa que você falou da carta na manga ser o roteiro, aquela coisa bem mais complexa. E agora com eles liberando tudo, praticamente assim, o spot, todo dia tem um vídeo, alguma coisa. Mas querendo ou não, a gente vê por meios bem assim. É que a gente procura, é verdade. A gente procura, então. Mas pro resto do mundo ainda vai ser um grande choque, né? Então, mas não é isso que eu quis dizer, da surpresa, mas. não, sim, eu entendi o que você falou, mas pode ser que seja que eles estão mostrando as coisas agora nos spots e tudo, e realmente, né? Não só o roteiro, mas pode ser que eles estão querendo mostrar o que eles querem que a gente veja, entendeu? E quando a gente assistir o filme, ser totalmente diferente. Eu tenho mais uma pergunta pra você, André. Diga lá. Ai. Você é o dono do filme? Tem gente me perguntando em privado se eu sou o dono do filme, eu não sei de onde tiraram isso. Oportunidade de... Putz, eu sou dono do filme e não botei nenhum de vocês lá, né? Sacanagem. Você sabe que são péssimos atores. Olha, mas pra ser devorado por Indômino serve. Se até o David Cape serviu pra ser devorado no segundo. Pois é. Pra alguma coisa ele serviu naquele filme. Então, gente, agradeço a participação de vocês. Esse foi mais um podcast aqui do Jurassic Park 4.4. Eu tenho que me segurar, que dá vontade de falar de Jurassic Universe, né? Mas não é. Jurassic 4.4. Dá um alô aí, André, para se despedir de todo mundo. Pessoal, obrigado. Jurassic Park 4.4 página nova, inclusive, que está fazendo bastante sucesso já em menos de 2 meses. O nosso grupo fechadinho ali, com bastante gente bacana, que sempre comenta, está sempre presente. E é claro que a gente vai ter... Nós estamos pretendendo fazer mais um podcast antes do filme ainda. Acho que é importante, porque conforme as informações vão chegando, tem muita coisa para discutir ainda. E é claro, logo depois que a gente assistir o filme, que a gente fizer o nosso encontro ali, que a gente postar os grupos que presenciaram a pré-estreia do filme, a gente vai ter mais um podcast soltando um monte de spoilers. Valeu. Maxwell? Acho que sou eu, né? Gente, o que o André quis dizer é que a sessão deve acabar lá para as 3 da manhã. Lá para as 4 a gente já está gravando, para dar tempo de soltar o podcast antes das 6 da tarde, que deve ser a primeira sessão pro resto do mundo. Tô brincando. Gente, é isso daí. Tamo firme. Na verdade eu esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci o que eu ia falar, mas obrigado mais uma vez, tamo aí, sempre que der. Jurassic World tá chegando. Estou muito, muito ansioso. Todo dia eu tô sonhando com Indominus. Ontem eu sonhei que ele tava me seguindo. Eu vi no rugir dele, eu tava jogando no tablet, aí ele apareceu atrás de mim no meio do mato, no quintal. A coisa tá ficando feia, cada dia tá saindo mais spot, mas estamos na expectativa. Como o Ian Malcolm diz, a vida sempre encontra o meio. Até mais. Então aqui, eu também agradeço a vocês dois, ao André e ao Maxwell. Pena que o Calberto não pôde participar dessa vez, né? É muito bacana conversar com vocês, tem muita informação saindo. Eu confesso que eu não estou conseguindo acompanhar tudo, de tanta coisa, né? Hoje eu fiquei um dia sem acessar a internet, vocês já estão falando de coisa que eu não estou sabendo, né? Tá muito rápido, o marketing está lançando muita coisa todo dia. E é bom, e pela primeira vez eu tenho reparado que as pessoas que não são fãs já estão descobrindo o filme, estão sabendo sobre o filme, estão comentando. Isso é muito bom, né? Então, vou reforçar o convite que eu fiz no último podcast, que é para quem realmente se julga fã de verdade de Jurassic Park, para participar desses eventos que a gente está planejando, para assistir a estreia e a pré-estreia do filme. Tá? Tem várias cidades aí participando, então é muito legal se vocês puderem entrar para o grupo e poder assistir no meio dos fãs, porque a experiência vai ser realmente bem diferente. Tá? Então procurem no grupo Jurassic Park 4.4 as informações sobre o evento, e é isso aí. Obrigado e vamos que vamos.